Aumentar o prazo da licença paternidade. Hoje esse prazo de 5 dias. Só 5. Projetos no Congresso buscam ampliar para 15 ou até 60 dias úteis. A ideia é garantir mais tempo entre pais e filhos recém-nascidos e dividir melhor a responsabilidade nos primeiros dias de vida. Para muita gente, isso é um passo importante na isonomia de gêneros, um sinal de uma nova paternidade. Mas a verdade é que, na prática, a licença paternidade nem existe de fato no Brasil. A Constituição de 1988 garantiu o direito, mas o Congresso nunca disse como funciona. Quanto tempo, quem tem direito, quem paga. Sem lei, o afastamento do pai é registrado como falta abonada. Não há código específico no e-social, não há controle nem garantia. Agora o STF cobrou uma resposta. O ministro Edson Fachin oficiou o presidente da Câmara, Hugo Mota, e pediu informação sobre o andamento dos projetos de lei que regulamentam a licença paternidade. O prazo dado pelo Supremo terminou em julho e nada foi feito. Se o Congresso continuar parado, o STF pode fixar, ele mesmo, o prazo da licença. Segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o Leandro Ziotto, que é um dos fundadores da COPAI, a Coalizão pela Licença Paternidade. Bem-vindo, Leandro. Prazer Obrigado. te receber. Imagina, eu que agradeço o convite e espero esclarecer bastante sobre esse tema que é tão importante e tão urgente no momento que a gente está passando nesse ano, né? Concordo. E acho que vale a pena a gente explicar as diferenças, porque tem a possibilidade do STF acabar legislando sobre essa ampliação da licença paternidade, porque esse debate está com muito entrave, né? Não está avançando no Congresso como a gente gostaria que avançasse. Tinha até um prazo estipulado pelo STF também para o Congresso decidir sobre essa pauta. Então, queria que você explicasse um pouco. Esse prazo se encerrou em julho agora. Então, primeiro, por que essa pauta não está avançando? Tem mais de uma proposta em tramitação, mas tem uma que é a principal, que a gente mais fala sobre ela na imprensa. E qual é, na segunda parte, qual é a perspectiva do Supremo decidir fixar um período de licença paternidade ampliada, né? Qual seria esse período também que poderia ser fixado? Tá. Eu acho que o mais importante de tudo, acho que é fundamental a gente fazer um contexto que eu acho que muito pouca gente no Brasil que está nos assistindo agora sabe. Sim. Que, na verdade, não existe uma licença paternidade regulamentada no Brasil. Quando teve 1988, a Constituição Federal, ela dá uma diretriz. Então, lá na letra da lei fala que uma licença maternidade de 120 dias passível a uma regulamentação própria, uma lei própria, e uma licença paternidade de 5 dias passível a uma regulamentação ou uma lei própria. Quase mais de 30 anos se passaram e a licença maternidade ela foi regulamentada. E a licença paternidade não. O que é essa regulamentação? É a regra do jogo. Saber quem tem direito, quem não tem, quanto tempo faz, quanto tempo fica de licença. E já se passou quase 40 anos e o Congresso não legislou sobre isso. Diante essa omissão de quase 40 anos do Congresso Nacional legislar sobre essa causa, o Supremo Tribunal foi provocado através de uma ADO, né, uma ação sobre omissão, e eles condenaram, então o Supremo Tribunal Federal condenou o Congresso falando assim, olha, vocês já tiveram prazo bastante de legislar sobre esse tema. Então, na ausência de vocês legislarem, a gente vai condenar vocês 18 meses. Então, a gente vai dar mais um prazo de 18 meses para vocês legislarem. Esse prazo foi dado e se esgotou em julho. E ainda o Congresso está muito aquém de realmente regularizar sobre isso. E aí o que o Supremo faz agora, né? O Supremo deu mais uma chamada agora no dia 16 de outubro. Essa é a notícia talvez mais quente. No dia 16 de outubro, o Supremo notificou o Congresso e falou assim, pessoal, demos 18 meses, esses 18 meses se esgotaram e vocês ainda não estão
mostrando nenhum indício ou nenhum acordo referente a essa regulamentação que é tão fundamental. O que acontece? Durante todos esses anos, várias PLs foram colocadas em disputa ou, sei lá, foram apresentadas. Cada uma com prazos diferentes. Eu acho que uma coisa que também é muito importante, independente do espectro político, no ambiente do Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, não há detratores declaradamente da extensão da licença. Todo mundo entende que 5 dias é muito pouco. As divergências de opiniões começam a ocorrer a quando a gente aumenta essa licença. Então, mais uma vez, no Brasil só tem 5 dias úteis de licença. E nós da COPAI, que é uma coalizão, que é um conjunto de pessoas, organizações e empresas que acreditam numa licença paternidade estendida, remunerada e obrigatória, a gente defende, no mínimo, um início de 30 dias de uma licença paternidade. E a gente até escreveu um projeto de lei que defende o seguinte: na votação, inicia-se com 30 dias e depois, a cada 2 e 2 anos, há um incremento de 15 dias até chegar nos 60 dias. Que a gente acredita que é um avanço importante, onde vai gerar o impacto social que a gente espera, né, em todos os stakeholders envolvidos que são beneficiados com a extensão da licença. E é um prazo aceitável para a própria economia, as empresas receberem, né, essa transformação e esse aumento. O problema é que o Congresso está mostrando bastante morosidade sobre esse tema, não está havendo um acordo sobre isso, e isso acaba pleiteando e atrasando cada vez mais o debate sério sobre esse tema, assim, sabe? Então, o que a gente tem feito agora, nesse exato momento, é uma pressão ao presidente Hugo Motta, porque nós já ganhamos uma coisa que é importante: a gente ganhou um pedido de urgência. Então, a nossa PL, que estamos defendendo, e tem como relator o deputado Pedro Campos, a gente não vai passar por todas as comissões, porque a gente mostrou que há uma urgência da sociedade e pela própria condenação do Supremo Tribunal Federal. Então, há uma urgência de ser votada nisso. Mas a gente não vê um interesse muito próprio do Hugo Motta de pleitear isso nas próximas semanas para botar isso em plenária. Então, acho que é importante a gente entender isso, fazer uma pressão forte nos bastidores com o Hugo Motta para que a gente possa realmente botar essa causa e essa pauta em votação. Perfeito. Eu acho super importante, Leandro, você ter citado o Hugo Motta nessa história, porque essa proposta que está na Câmara, né, ele está também utilizando algumas resistências, algumas justificativas, na verdade, para resistir à ampliação da licença maternidade na Câmara. E tem muito lobby também emperrando essa discussão ali no Congresso. Tem um lobby forte do setor privado, e isso também faz a gente olhar para o passado, já que a gente estava falando sobre isso. A licença maternidade no passado, e aliás durante a Constituinte de 88 também, quando você ouve, porque tinham ali... tem várias entrevistas, porque esse período teve uma ampla cobertura, então tem um material muito vasto dentro do Congresso Nacional sobre isso. Tinha um diário da Constituinte, e aí se fazia, assim, um estardalhaço em cima disso, dizendo: as empresas vão quebrar, não tem como, invertiam a discussão, isso é um preconceito contra a mulher, na verdade, vai ficar mais difícil para a mulher no mercado de trabalho, e hoje em dia a mulher quer realmente se inserir no mercado. Então, toda essa falácia, isso aconteceu já com outros direitos que foram conquistados ao longo da nossa história, né? Direitos trabalhistas, 13º salário, por exemplo. Eu queria que você contasse um pouco quais são as principais fake news a respeito disso, porque uma delas também é sobre o custo, a despesa para o empresário. E com essa ampliação, o custo não seria do empresário, né? Essa medida seria com o INSS, como acontece já com a licença maternidade. Então, um pouco trazer essa perspectiva de uma crítica que não cabe e, no fim das contas, é uma notícia que nem é verdadeira, né? É uma desinformação muito grande, e a gente cai numa armadilha de repetir desinformações. Isso. Porque, na verdade, a gente já tem hoje argumentos não só técnicos, mas científicos e econômicos que mostram o impacto positivo, não só no Brasil,
mas em vários outros exemplos de países que já estenderam a sua licença paternidade e maternidade já há mais de uma década e mostra os impactos não só sociais, mas econômicos. E olha que mais interessante e importante a gente trazer luz para esse debate. Ao mesmo tempo que há um vício de linguagem nos bastidores do Congresso que mostra que essa pauta é uma pauta antimercado, uma pauta que as empresas não querem debater sobre ela, olha como que é uma falácia também. Porque nesse exato momento, no Brasil, já existe inúmeras empresas que já estenderam a sua licença paternidade, mesmo que não houvesse a regulamentação. A extensão da licença paternidade, ela é um investimento. Porque ela traz benefícios econômicos para as empresas, né? Por exemplo, para as pessoas que estão aqui nos escutando e que trabalham em empresas que fazem parte do setor produtivo e do empresariado, a gente já tem, por exemplo, empresas que estendem a licença paternidade, ela aumenta a marca empregadora, ela aumenta a sua reputação social perante os seus consumidores, porque hoje as pessoas já pensam duas vezes aonde vão consumir e deixar de consumir. Então, consumidores que são pais e mães pensam e falam, será que esse produto que eu vou comprar nessa empresa é uma empresa que valoriza a parentalidade? Então, e outra coisa, assim, e todas essas empresas que são benchmarkings, não só para outras empresas que caem nessa armadilha, né? E para o próprio Congresso, e a gente está levando esses representantes do mercado, do setor produtivo, a Brasília e mostrar que, na verdade, está havendo um atraso do Congresso, porque o mercado já estendeu a licença paternidade. Só que fica, lógico que, retido a um grupo pequeno de grandes empresas, todas essas que eu falei. A regulamentação permitiria e beneficiaria pessoas que trabalham em pequenas empresas, pequenos negócios, que são os grandes empregadores desse país. Então, o que a gente quer é só equalizar a balança, porque no Brasil hoje, um homem que trabalha numa grande empresa, ele já tem a sua licença paternidade estendida. O que a gente quer é que o outro pai, o outro homem que trabalha em pequenas empresas também tenha esse direito. Então essa é a primeira grande falácia que a gente tem que mostrar, que, na verdade, a morosidade do Congresso não está acompanhando o avanço do mercado. O mercado já estendeu a licença paternidade, sabe? E eu acho que uma coisa que é extremamente importante a gente fazer uma ressignificação também sobre o olhar desse direito, que eu acho que, na verdade, é o grande norte nosso da Coopai, é que a licença paternidade e a licença maternidade, ela não é o direito do adulto. A licença paternidade e a licença maternidade foi colocada na Constituição como um direito da criança de ter os seus principais cuidadores nos seus primeiros dias de vida. Então, eu acho que qualquer congressista que estivesse aqui na mesa comigo, né, ou qualquer pessoa do mercado, qualquer pessoa da sociedade, e eu conversasse com ela e falasse que os primeiros dias de vida de uma criança é fundamental, e para ela, então, é fundamental que ela tenha os seus primeiros cuidadores, independente da sua configuração familiar, vai ter os seus primeiros cuidadores dedicados nos seus primeiros dias de vida a cuidar dela, é isso que faz gerar ela virar uma adulta saudável e, inclusive, um adulto socialmente economicamente produtivo, né? Eu acho que é isso que é importante. A gente só existe um mercado, uma economia forte, se existe adultos economicamente produtivos. Mas só existe adultos economicamente produtivos se existe adultos saudáveis. Só existe adultos saudáveis se eles receberem cuidado nos seus primeiros dias de vida. Então, a licença paternidade, ela fecha o ciclo e ela quebra essa falácia que vai quebrar a economia. Não, pelo contrário. Uma sociedade forte, uma economia forte, necessita de cuidado. O cuidado subsidia a economia tradicional. Só que não há cuidado se a gente não permitir que esses primeiros cuidadores, e aí nesse caso, os homens que não estão fazendo parte dessa equação, porque as mulheres já vêm historicamente sendo sobrecarregadas nesse papel do cuidado, como é que a gente equilibra essa balança? Incluindo os homens nessa equação do cuidado. Perfeito. Eu acho que você fez um resumo muito bom de tudo que está em jogo, e eu ia te perguntar mais especificamente sobre alguns pontos que você tocou aqui, mas acho que o mais importante da sua fala é que você mostra que a licença paternidade, ela interessa não só para quem tem filhos, ela interessa para toda a sociedade, né, para a economia, para que tudo continue funcionando. E algo também que eu não citei aqui, mas eu acho que vale a pena, quando eu disse que o custo da medida seria com o INSS, é que o impacto fiscal é inferior a 1% do orçamento da Previdência. Antes que também isso gere uma grande questão aqui. Então, sobre o precedente que a gente tem de outros países, eu queria te pedir para citar exemplo, porque aqui na América do Sul,
a maioria dos países ainda concede períodos mais curtos, né? Por que essa disparidade também em relação ao nosso continente? Olha, da mesma forma que a gente vê países, e principalmente países do leste europeu, já vem estendendo a licença paternidade já há mais de uma década. E é interessante porque quando há uma licença já há mais de uma década, a gente já consegue então ter um prazo muito interessante de 10 anos, entender quais são os impactos então dessa economia, né? Os impactos dessa extensão da licença. E mais uma vez, em todos esses países que houveram a extensão da licença paternidade e para além ainda dos 30 dias mínimos que a gente está pedindo aqui no Brasil, ou que a gente está defendendo no Brasil como coalizão, mostra que tem um impacto positivo no homem. Olha que interessante. Numa sociedade machista como a nossa, onde nós homens não somos instrumentalizados pelo cuidado, o que acontece no Brasil? Nós homens vivemos 7 anos a menos que vocês mulheres. Então olha que tem estudos já do Instituto Promundo que mostra que homens que participam ativamente do cuidado são homens que oneram menos a saúde pública, por exemplo, porque são homens que cuidam mais da sua própria saúde. Impactam positivamente as mães, porque você tira essa sobrecarga física, mental e emocional das mães. E outra coisa que é muito importante, Gabi, essa equidade de gênero que a gente espera no mercado é uma equidade de gênero que tem que partir dentro de casa, claro, né? Então assim, porque senão a conta não fecha. Então, eu acho que a grande armadilha que a gente cai é uma armadilha cultural de achar que o homem não é natural ao cuidado, né? A gente ainda cai nessa falácia machista que as mulheres são naturalizadas mais bem preparadas para cuidar. Na verdade, vocês mulheres são socializadas desde muito novas a cuidar. Nós, homens, não. Então, quando a gente quebra esse paradigma cultural de que não há... Assim, eu estudo isso desde 2016 e eu acho que eu posso falar com muita tranquilidade. Não há nada na biologia que impeça nós, homens, de cuidar, né? O que vem impedindo nós homens de ocuparmos esse espaço de forma cuidadora e participativa e ativa do cuidado ainda é um preconceito cultural. Isso. Que afasta o homem. Só que esse afastamento prejudica não só o homem de exercer plenamente a sua paternidade, mas impacta negativamente as mulheres, impacta negativamente as crianças e, mais uma vez, impacta negativamente a economia com esse desequilíbrio. Fundamental, e me faz pensar também no quanto isso tem um efeito cascata também, esse aprendizado, né, essa instrumentalização do cuidado por parte dos homens. Quer dizer, será que a gente teria tantos processos de pensão alimentícia tramitando se eles tivessem também essa responsabilidade do cuidado desde os primeiros dias de vida da criança? Porque começa já ali, a gente fala, né, sobre equiparar para a mãe não ficar sobrecarregada nesses primeiros dias de vida do bebê, mas já não tá equiparado, né? Já tá totalmente nela essa carga de cuidar. Porque ele já volta ali 5 dias. Gente, com 5 dias a criança às vezes nem abriu o olho ainda, né? Eu acho surreal isso. Não, e eu acho que é de uma crueldade, mais uma vez, de tirar o direito dessa criança que nasceu, de ter os seus principais cuidadores juntos, cuidando dela nos primeiros dias de vida dela. E é uma crueldade do homem de tirar esse direito dele de exercer essa paternidade própria. Porque a paternidade, ela não é um cargo. Ela é vínculo. E não se gera vínculo com 5 dias, Gabi. Isso que eu ia te perguntar, a importância para estabelecer esse vínculo com o pai, né? E para o desenvolvimento da criança também ter essa presença, esse cuidado ali nos primeiros dias. Hoje já existem argumentos científicos já que corroboram com muita tranquilidade. Por exemplo, estudos de Harvard que mostram que crianças que têm homens e mulheres participando ativamente do seu cuidado são crianças que têm um maior, não só um desenvolvimento cognitivo, mas têm um desenvolvimento socioemocional. Porque são crianças que entendem que homens e mulheres, independente do gênero, fazem parte desse papel do cuidado. Então, aí, por exemplo, se essa criança é um menino, também um outro estudo muito bacana que o Promundo traz, mostra que meninos que foram criados com os seus pais participando ativamente, eles têm 1,5 vezes mais chances de repetir isso quando construírem a sua família. Então é sobre exemplo, né? Quando você é um pai que é cuidador ativamente de forma participativa, o filho que você está criando também vai exercer isso quando ele se tornar pai. Então é um ciclo.
E uma outra coisa importante é que também já tem várias comprovações científicas que mostram que essa participação do pai, não só na criação do filho, né? Por exemplo, já tem estudos que mostram que essa bactéria que tem na pele do pai, no contato da criança, ajuda na proliferação de uma macrobiota mais positiva no corpo dessa criança. Outra coisa que é fundamental, Gabi, também já tem estudos que mostram que quando o parceiro, numa configuração heteronormativa, ele está presente nos primeiros dias de vida dessa criança, ele fortalece a qualidade da amamentação dessa mãe. Porque ele e não é só no apoio emocional e psicológico dessa mãe que está amamentando, porque não é natural para todas as mães, não é fácil amamentar para todas as mães. Mas é que também eu acho que é muito engraçado algumas pessoas falarem assim, mas o que o pai vai fazer dentro de casa? Esse pai, ele inclusive vai exercer o papel de cuidar dessa mãe que está passando por puerpério, pós-parto. Então o papel do cuidado dele nesses primeiros dias de vida não é só com essa criança que acabou de chegar, mas é um cuidado com essa criança, é um cuidado com essa mãe, é um cuidado com as outras crianças, se caso já tiver irmãos mais velhos, e é um cuidado com ele mesmo. Então, mais uma vez, é um ciclo do cuidado que todo mundo ganha. Eu não sei ainda qual é esse medo, esse fantasma de realmente entender que a licença paternidade todo mundo ganha, sabe? Então, acho que é por isso que eu acho que espaços como esse e outros que a gente vem conquistando na Copai tem sido tão fundamental para a gente vencer essas barreiras de desinformação. Que às vezes são pequenos vieses que as pessoas nem sabem. Depois que a gente sente e argumenta, ela fala assim, nossa, realmente não tinha pensado sobre isso, sabe? Era falta de conhecimento e não que ela não era a favor da licença maternidade ampliada. Por isso que a gente sempre paternidade ampliada. Por isso que a gente sempre fala que não existe detratores. Existe ainda, eu acho que infelizmente na nossa cultura, ela ainda invisibiliza o papel do cuidado, né? Então, enquanto a gente, na nossa cultura, o papel do cuidado, ele for marginalizado, invisibilizado, desvalorizado, o que vai acontecer? A gente não vai entender o quanto ele é importante. Bom, eu acho que vale a pena também, uma das coisas que você estava citando aqui no começo da conversa, é que grandes empresas já têm o direito a essa licença paternidade estendida. Como é que funciona? Eu acho que nem todo mundo tem acesso a isso e qual tem sido o resultado que a gente observa a partir dessas experiências? Vamos lá. Primeira coisa, uma coisa importante. Então, a licença paternidade no Brasil, ela não é regulamentada. Na ausência dessa regulamentação, então, é como se fosse uma jurisprudência. Se entende, então, que é no mínimo 5 dias. Então, no Brasil, se pratica esses 5 dias. Uma coisa importante, a falta da regulamentação tem um outro impacto muito importante, que é a falta de registro e dados públicos. Hoje, eu não consigo saber quantos homens estão de licença paternidade. Por quê? Eu consigo saber quantas mulheres estão de licença maternidade. Mas paternidade não, porque como não há regulamentação, qualquer homem agora que está me escutando agora e gozar da licença, seja ela de 5 dias que é o mínimo, ou se ele trabalha numa empresa que dá 30, 40, 60, tem empresas que dão 120 dias de licença paternidade. Equiparam com a maternidade. Equiparam. O que acontece? No e-social dele não vai estar licença. Vai estar falta abonada. Então eu não sei se esse homem tirou a licença ou se ele só se machucou e ficou afastado do emprego. Então não gera dado público. E sem dado público eu não tenho qualidade de criar políticas públicas. Então a gente tem os 5 dias que é o mínimo, tá? E o que acontece? Em 2016, com o Marco Legal pela Primeira Infância, houve-se uma atualização de um programa chamado Empresa Cidadã. O que acontece? Todas as empresas que são inscritas nesse programa, chamado Empresa Cidadã, eles conseguem gozar de um benefício que eles aumentam de 5 para 20 dias essa licença. Só que o programa Cidadã, que tem mais ou menos hoje em torno de 29 mil empresas inscritas, parece muito, mas não é. Aí fica nisso, fica principalmente voltado às empresas de grande porte. Então, se hoje você é pai que está me escutando e trabalha numa empresa de grande porte, SA, multinacional, provavelmente você já goza desse benefício. Mas a gente sabe que o maior empregador desse país normalmente são pequenas e microempresas. A falta da regulamentação não permite que essas pessoas gozem desse benefício. Em muitas empresas aqui no Brasil hoje já usam uma nomenclatura que é muito usada em outros países, por exemplo, que estenderam ou que equipararam a licença, que não chama mais de licença paternidade ou de licença maternidade. Fala ou de licença parental ou de licença família. Porque, na verdade, entende que, independente da configuração familiar que você tem, se você ou teve uma criança ou adotou uma criança,
os principais cuidadores, que é o cuidador 1, cuidador 2, precisam ter um período de qualidade de licença, tá? Então, já existe, a gente já está avançando para essa vanguarda de discussão. Então, olha que interessante. Em pleno 2025, já tem exemplos de vários países do mundo que estenderam a licença, e no Brasil já tem inúmeros exemplos de empresas que já estenderam a licença. Mas ainda no Congresso Nacional, a gente está discutindo se é possível aumentar ainda 5. Então, eu, de uma maneira muito honesta, não só como pesquisador ou como fundador da Copai, eu não entendo ainda a barreira, seja ela econômica ou psicológica ou cultural, já que a gente já mostra argumentos que quebram todas elas, né? Os impactos positivos na família, os impactos positivos na economia, os impactos positivos na sociedade, onde não tem impacto quase nenhum no orçamento público. Então, por que não estender, sabe? Então, mas eu acho que é isso, a gente tá... E aí, acho que por isso que espaços como esse são importantes, porque a gente, quebrando esses vícios e essas armadilhas no imaginário popular das pessoas que estão nos escutando, a gente consegue fazer uma pressão e mostrar que essa pauta é importante, Gabi. Porque para além da crença de alguns deputados e deputadas, senadores e senadoras, que a gente conversa lá em Brasília, que isso é uma pauta que talvez o mercado não seja atraente para o mercado, mesmo a gente mostrando que as empresas já estão estendendo, eles ainda acreditam que talvez isso não seja importante para a sociedade. Que a sociedade não acha isso um tema importante. Então, quando a gente participa de espaços como esses, e aí eu aproveito e deixo um convite para as pessoas seguirem a gente na Copai nas redes sociais e verem lá o dia a dia da atualização dos nossos trabalhos e formas de como a gente apoiar a gente a mostrar para o Congresso que fala, isso não é só nós, a sociedade está mostrando que isso é importante, né? Acabou de sair uma pesquisa do Datafolha, se não me engano, que mostrou que 76% das pessoas que foram escutadas nessa pesquisa querem que a licença paternidade seja estendida. Então é um pedido da sociedade. E pelo que eu sei, as pessoas que estão no Congresso são representantes nossas da sociedade. Então, 76% dessas pessoas que estão lá no Congresso têm que aderir aos 76% das pessoas que querem a extensão da licença. Então eu acho que é a gente fazer essa quebra de paradigmas de algumas armadilhas culturais, sociais, para a gente poder avançar num debate, eu acho que principalmente qualificado sobre esse tema. Muito bom, Leandro. Eu quero muito agradecer a sua presença. Eu espero que daqui a algum tempo, e não muito tempo, a gente possa estar falando sobre outras coisas relacionadas a isso, né? Outras configurações familiares, outras necessidades que a gente precisa muito discutir ainda. Mas por hora, a gente espera que esse debate avance e que a gente tenha essa primeira ampliação, né? Que seja, ainda que seja paulatinamente, a gente precisa muito urgentemente falar sobre isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais, chama Copai. Esse apoio de vocês nas redes sociais nos mostra um movimento e uma onda que a gente quer mostrar para o Congresso, para o mercado, que esse é um desejo da sociedade, sabe? Então, para a gente é muito importante a participação e o apoio de todos vocês no nosso trabalho. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada a você que me acompanhou até aqui nessa conversa. Agora tem o Mercado Investimentos, para você que me acompanha no YouTube, depois o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Hoje, os trabalhadores uberizados enfrentam jornadas de trabalho ainda mais longas. Os entregadores de iFood trabalham às vezes 12, 14 horas, 16 horas. A exploração dessas pessoas pelo capitalismo alcançou níveis maiores do que em qualquer outra época no passado. Eles caíram na grande mentira do capitalismo e querem entender qual é? É exatamente isso que nós iremos discutir. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana os trabalhadores em todos os lugares. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.